Por isso eu atuo nessas disciplinas, nas disciplinas, propedêutica das ciências da computação. E aí eu fui convidada para falar um pouco mais sobre isso aqui, né, sobre essa temática de como incluir mais meninas, mais negros, mais LGBTs nessa nessas ciências, né, nessas ciências exatas e tecnológicas. Então, eu também queria conversar de vocês, eu também queria saber de vocês qual é a perspectiva. Eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho, rapidinho, só para conhecer vocês. Se habilitam? Flávia vai falar? Bom, então vamos lá, né? Então, na verdade, eu não venho trazer vocês, apesar do tema ser um guideline, né? Mas eu não vim trazer para vocês esse conhecimento teórico-científico e nem vim trazer um guia para que vocês consigam fazer isso aí. Mas eu vim trazer a minha experiência enquanto mãe, enquanto mulher e enquanto professora, para que eu consiga trazer essas discussões para as minhas aulas, para os meus conteúdos, para que eu consiga associar bem o que eu estou fazendo. E aí, tanto que eu brinquei lá na apresentação, né, que os acadêmicos que não me julguem, mas eu trouxe alguns referenciais para essa nossa discussão, porque são pessoas, vamos dizer assim, que eu gosto de conversar um pouco, né, para eu poder planejar a minha jornada, a minha vida, os meus anseios. Então, aqui de cara eu trouxe como referência o Ser Estoico, né, que fala um pouco do estoicismo. Vocês conhecem o estoicismo? É uma filosofia. O estoicismo é uma filosofia que ele coloca assim como um eterno aprendiz. Ser estoico é ser um eterno aprendiz. E o estoicismo, ele promete que você não sofra tanto na sua vida diária, para que vocês não se concentrem em determinadas questões ou determinadas situações que não vão adiantar nada. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí na frente. Eu também trouxe o professor Antônio Basso, porque ele traz muito sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre, né, como é que isso importa nesse guideline que a gente tem. Eu trago também Isaac Asimov, porque o que a gente vai falar aqui é exatamente de humanização das tecnologias, humanização das ciências exatas, e desde a década de 70, 80, por aí, que Isaac Asimov já tem trazido essa humanização para os robôs, né? Tanto que foi ele quem criou as 3 leis da robótica, quando diz que um robô não pode ferir um ser humano em hipótese alguma, mas aí vocês encontram mais alguma coisa. E também trago o livro Frankenstein, de Mary Shelley. Esse livro, ele faz parte, né, do programa PNLD, então ele está disponível nas escolas e tal, então dá uma boa leitura. Eu particularmente gosto muito de Frankenstein. E aí, então, para a gente começar a conversar um pouquinho, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Um segundo aqui, que tem uma colega que está me pedindo, não está conseguindo entrar e está aqui me pedindo um link. Enquanto isso,
Todas conseguem ver a apresentação, não consegue? Gente, é mesmo, esse povo vai ficar aí tudo calado. Eu nem tô acreditando num negócio desse. Então, vamos lá. Então, o tema dessa conversa, né, tá virando uma palestra, mas é exatamente como hackear a educação, né? As vistas de criar, de planejar um guideline para a equidade de gênero e raça nas ciências exatas e tecnológicas. Então, de que maneira nós podemos colocar essas discussões junto aos nossos conteúdos, principalmente quando eles forem de ciências exatas e tecnológicas. Quando me fizeram o convite, eu pensei logo no mapa do tesouro. Né? Esse guideline é realmente um mapa do tesouro, porque hoje já existem diversas discussões sobre o assunto, sobre a temática, né? Cada vez mais tem sido discutido essa inserção, essa inclusão, essa possibilidade de colocar tão próximo quanto. Então, o que vem se trazendo em todas essas discussões diz respeito à decolonização do pensamento. Já ouviram falar em decolonização do pensamento, decolonização da ciência, decolonização de alguma coisa? Gente, é sério, vocês não vão falar comigo, não, é? Eu tô me sentindo só. Já ouvi falar. Seria ótimo aprofundar. Ok. Meninas Digitais, tem uma colega, Lilian, que está aguardando autorização. É possível? Então, assim, para aquelas que já ouviram falar um pouco dessa decolonização do pensamento, ela vai estar intrínseca aí em todas as nossas apresentações, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa decolonização, sobre essa formação de professores, sobre conhecer mais esse movimento CTS, sobre missão da escola e professores, sobre referencial teórico e sobre as estratégias que podem fazer com que essas minorias, né, cheguem mais próximas dessa educação acadêmica, né, dessa educação científica que a gente tem cobrado tanto. Em alguns momentos foram cobrados para que se observassem o socioemocional dos nossos alunos. Né? Então, era realmente humanizar a educação. Mas parece que isso tomou uma proporção tão grande que agora a discussão tem sido exatamente na cientificação, né, na educação científica, de que a gente não perca a mão dos conhecimentos científicos, né, dessa episteme científica, para que a gente consiga trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos alunos, mas um conhecimento científico, mas um conhecimento que seja baseado na nossa realidade. Então, vocês vão começar a compreender que essa decolonização é exatamente estar atento à nossa realidade. Mas aí eu trago para vocês, né, apesar de todas as discussões que têm ocorrido, apesar das gerações atuais elas estarem bem mais atentas com essas situações e tal, mas por que mesmo que a gente precisa disso? Por que mesmo que a gente precisa de um guia para equilibrar os gêneros e raça dentro das ciências exatas? Vocês conseguem? Alguém consegue dar uma palhinha aí de por que a gente precisa fazer essa discussão? Cláudia, eu pensei na questão das ciências exatas terem linguagem própria
E para ajudar nessa Sim. linguagem própria, um guia poderia auxiliar isso. Vamos lá. O que mais? Também, tá me ouvindo? Estou sim. Por conta também da desigualdade, né? A gente tem um número discrepante de jovens que vêm da periferia que se inserem em determinadas áreas e acabam assumindo uma produção que ela fica meio subordinada a quem domina os meios, quem domina toda essa lógica de programação. Aí tem essa questão também. Tem também a própria desigualdade social, né? A gente vive no contexto América Latina e aí tem mais ou menos esse tripé, né? Que além da desigualdade econômica, que já é dada a todos, Sim. a gente também tem uma desigualdade de gênero, porque tem um momento da história, né, que quando há essa super, entre aspas, valorização, os cursos de determinadas áreas sofrem um esvaziamento feminino e começa a ser dominado por homens. Muito joia, Silvana. É exatamente da mesma maneira que eu penso. Quem mais? Regiane disse aqui que é para diminuir o fosso econômico existente entre os gêneros. Alguém diz mais alguma coisa? Por que a gente precisa trazer à tona a discussão sobre esse tipo de assunto, né? De como incluir mais mulheres e mais negros nas ciências exatas e tecnológicas? Eu posso falar assim como algo que eu vivi, né? Como mulher negra numa universidade, e eu fiz uma graduação em gestão da tecnologia da informação, onde na minha turma tinham 2 mulheres negras, eu e uma outra colega, outra não conseguiu nem terminar o curso, somente eu, e majoritariamente homens, né, poucos negros, alguns negros, a maioria homens brancos, né, e muito difícil para uma mulher preta, principalmente, numa sala de aula com muitos homens, porque eles sempre buscavam depreciar o nosso trabalho, menosprezar, sentirem-se que eles eram mais inteligentes, que aquele lugar ali era só para eles, e nós não deveríamos estar ali, né? Então, por esses, assim, sentir na pele, por esses motivos, nós temos que lutar e buscar o nosso lugar, o nosso espaço, né? Exatamente. O nosso espaço é nosso, então a gente não pode deixar que outra pessoa ocupe, né? Quem mais me conta essas histórias? Eu acho muito bom ouvir essas histórias, porque ela, inclusive, enriquece a nossa discussão, né? Posso falar aqui rapidinho? Por favor, Ila. Desculpa eu não falar antes, que eu estava ocupada aqui, não sei se eu mas só para Tranquilo. complementar o que falaram, acho que a questão não é somente a questão econômica, né? Porque a questão econômica é porque são áreas que são muito caras, é muito caro para você ter que pagar equipamento, curso e tal. Mas o problema não é só esse, não é só investir, dar dinheiro para isso, né? Porque também tem uma questão social, né? Uma questão cultural, de achar que é um espaço que deve pertencer a pessoas que são consideradas assim especiais, como eu vou dizer assim. É um tipo como se fosse um espaço que não pertence à mulher, porque as pessoas têm a mentalidade de achar que as mulheres são mais emocionais, e essa é uma área que envolve muitas exatas, tem que ser mais racional, que as pessoas sempre falam isso, que os homens são mais racionais, apesar de que eu não vejo muita distinção entre homens e mulheres em questão de ser emocional ou racional. Mas, e também tem essa questão de achar que é uma área que deve pertencer a pessoas que são brancas. É mais ou menos isso. Tem um meio que ideal, claro que não é dito abertamente, mas tem uma ideia de que é uma coisa assim que está mais ligada a pessoas brancas. Ou seja, tudo isso aí está bem permeado pelas crenças, né? Do que exclusivamente pela ciência, que é do que a gente vem tratando. Tudo isso são crenças. Ninguém nunca provou, né, vamos dizer assim, que um homem pensasse mais do que uma mulher, ou que um homem pensasse mais do que uma mulher.
também ninguém nunca provou cientificamente de que as mulheres são mais emocionais do que os homens. Muitas crenças estão envoltas nesse tipo de discussão. Então, são essas crenças que elas precisam ser desmistificadas para que, então, as pessoas consigam ver com mais racionalidade. Eu, por exemplo, mesmo sendo mulher, eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional. Meu signo me ajuda. Eu brinco sempre dizendo que a culpa é do meu signo, né? Porque eu sou de Capricórnio. Então, o povo já tem as histórias. Alguém contribui mais? Por que a gente precisa discutir sobre isso? Ele já me diz aqui que tornar os ecossistemas digitais mais saudáveis, contribuindo com relações de poder mais equilibradas. Ila, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te interrompi. Eu estava falando, eu acho que eu sou que nem você, eu sou mais racional do que emocional, e isso acaba gerando algum problema quando a gente sai um pouquinho do que as pessoas esperam da gente. Geralmente é uma resistência maior quando a pessoa vê que você se comporta de uma forma que a sociedade não espera de você. Isso é meio problemático. Aí você, às vezes, acaba sendo estereotipada, né? Mas tudo bem, a gente discute mais sobre isso. Me contem mais, meninas. E aí, já passaram por alguma experiência que tenha levado vocês hoje a discutir sobre esse tema? Então, na verdade, porque nós sempre acabamos entrando num loop infinito por meio desse algoritmo aqui, ó. Então, eu tenho aqui um fluxograma que está lá bem escancarado. Você é negro? Não? Então, beleza, você serve. Você é negro? Sim. Sinto muito, mas está descartado. Mesma coisa acontece com as mulheres. Se você é mulher, você pode não servir para aquilo, né? Porque alguém determinou que você pode não servir para aquilo. Mas você também pode servir para aquilo, né? A mesma coisa acontece com a comunidade LGBT+. Deve ter mais letras aí, mas eu não consigo me lembrar, né? Então, geralmente, quando essas pessoas fazem parte dessa comunidade, então, em que a resposta dele aqui é um verdadeiro, então, essa pessoa não vai servir para fazer alguma coisa que está na cabeça dessas pessoas. Então, nós já tivemos aqui a negação dos negros, a negação das mulheres, a negação da comunidade LGBT, e temos também que ainda se for gordo, né? E também tem essa situação de que muitas pessoas veem que os negros, que os gordos não servem para aquele trabalho. Os gordos também ainda são vistos como preguiçosos, como desleixados, e etc, e etc. E aí nem sempre eles também conseguem entrar nessas coisas que a gente vem trazendo para essa discussão. Então, por isso que eu acho importante que nós discutamos sobre isso, sim, porque nós já temos várias histórias dos nossos ancestrais, nós já temos as histórias que são comuns ao nosso dia a dia, né? Porque mesmo tendo essas gerações mais jovens, que já estão mais antenadas aquelas coisas, a gente ainda vive numa outra comunidade que também não acreditam ainda nisso, não estão pensando ainda sobre isso, não estão discutindo ainda sobre isso. Mas é aí que Sêneca entra nessa história. A gente já deve ter ouvido em alguma coisa de filosofia, você já deve ter visto por aí, que Sêneca vai lhe perguntar assim, e aí, o que é que você vai fazer com o que a vida fez de você? Então, o tempo todo nós ouvimos, você não pode porque você é mulher, você não pode porque você é preto, você não pode porque você é LGBT, você não pode porque você é gordo. Então, você acaba criando todos esses traumas em cima de você, né? Mas, muitas vezes, esses traumas, essas crenças, é exatamente o que nos para, o que não faz a gente se mover. E aí, então, eu queria, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria trazer
um videozinho, uma animação da Pixar, que vocês devem conhecer por aí também, mas é o... Só um segundinho aqui. O Pixar é o Escolhas.
Então, e aí, o que é que vocês me falam sobre essa animação? O que é que lhes remeteu, o que é que passou pela cabeça de vocês? Só um segundinho aqui. Deu trabalho, mas eu consegui. Pois é. Eu sou muito suspeita para falar dessa animação, né, esse curso, pela área que eu trabalho, entendeu? Então, para mim, que sou da educação física, que mexo com a arte, a educação está implícito que é necessário ter essa presença. A educação é uma ação ética, é uma ação política, mas é principalmente estética. Então, uma sala não pode ser feia, nós temos que proporcionar outras possibilidades além do papel, e eu tenho ficado muito estressada e ansiosa por ver que depois da pandemia teve toda aquela história de uso da tecnologia, não sei o quê, e agora as aulas voltaram a se resumir a um nada. Papel, caneta, copie, escreva, responda, sem muitas possibilidades de sair desse espaço, né? Outro loop que a gente entra, né? Então, o tema que você traz também é muito importante, porque vai tratar dessa questão mesmo da tecnologia, a necessidade. Tem que proibir o aluno com o celular na sala, não é isso. Ele tem que entender a hora que ele pode ou não, os limites das possibilidades, né? Porque ele também é, hoje, um instrumento de trabalho, apesar de que você usa pouco, mas ele sabe usar muito. Então, é isso. Então, só precisa direcionar o uso. Então, o que eu vejo nesse curta é que começam a tentar colocar a criança no alinhamento daquela coisa formal, mas ele termina resistindo e contaminando o pai. Mas isso é que é o difícil, é o pai entender que a educação não é só livro na cara, papel escrevendo, é muito mais que isso. É assistir um filme, é ouvir uma música, é trocar ideias, é dar risada com o colega. É isso. Bom dia. E o que mais? Muito obrigada. Obrigada, Clô. O que mais? O que é que vocês trazem mais, meninas, dessa animação para essa discussão que a gente está tendo agora? Como é que vocês a viram? O que é que vocês dizem sobre ela? Vontade de bater nesse povo. Tá aí, Clô, uma coisa que essa tecnologia nos permitiu, né? É ficar calado quando a gente quer, falar somente quando a gente quer, e na maioria das vezes as pessoas têm ficado caladas, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos, se vocês querem palestra, eu não gosto não, mas eu vou dar palestra. Então, vamos lá, voltar aqui a esse compartilhamento, né? Então, quando eu trouxe Sêneca, porque a gente viu que a gente entra em vários loops de repetição. A gente consegue ver aí nessa animação que tem diversas coisas ali em jogo. Tem exatamente esse, entrar no loop de fazer sempre a mesma coisa, fazer sempre do mesmo jeito, fazer sempre igual, e aí chega um momento que você começa a funcionar no automático. Você vê que o menino teve uma hora que ele já chegava, já colocava as mãozinhas para trás para poder receber a mochila, mas ele nem sabia por que ele estava fazendo aquilo ali. Então, quando chegou na escola, teve aquele ato de repetição que foi fazer a caligrafia. Então, entramos em vários loops de repetição que a gente vai fazendo, e muitas vezes a gente não se pergunta por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso. É isso mesmo que eu vim fazer? É esse o meu papel enquanto professora? Então, são os tantos questionamentos que a gente faz, que a gente principalmente nos faz, que nos leva a montar esse guia de como colocar essas outras classes dentro das minhas disciplinas, dentro dos meus conteúdos, dentro das minhas discussões, seja lá o que for, né? Então, por isso é que eu trago Sêneca e por isso que eu trouxe aquela outra animação,
porque você entra nessa repetição, você faz tudo sempre do mesmo jeito, sem nem saber por quê. Então, Sêneca vai lá e diz, né, o que é que você vai fazer com o que a vida fez de você? O que é que a vida fez de mim ao longo desse tempo todo? A gente já viu nos slides anteriores, eu posso voltar aqui rapidinho. Então, a questão dos algoritmos, né, que sempre permearam a nossa vida, desde pequenininho a gente lida com esses algoritmos, então é sempre cerceando algumas pessoas, é sempre evidenciando algumas outras pessoas, cada vez mais construindo estereótipos. Teve uma colega que falou exatamente sobre os cursos, né, da ciência da computação. Eu também passei por todas essas dificuldades no curso da ciência da computação, porque ele era mais voltado para os homens é que tinham a crença de conseguir programar de verdade. Então, para as mulheres não era dada essa possibilidade, para as mulheres eram dadas as disciplinas de gestão, de gerir o projeto que estava se acontecendo, né, de fazer a apresentação de slides, de apresentar o projeto, mas na hora de meter a mão na programação, quem sempre faziam eram os meninos, sempre os homens brancos, héteros e cis, para quem algumas dessas disciplinas podem se dizer que eles foram designados. Mas a gente vai cada vez mais vendo que não é por aí, que não é uma realidade essa coisa. Como eu já tinha falado anteriormente, ninguém tem como comprovar nada disso. Mas chega um momento que alguém vai chegar lá, e vai jogar um tubarão no aquário. Quando se joga um tubarão no aquário, lá com os pobres peixinhos todos, o que é que nós temos que fazer? A gente precisa se movimentar, né? A gente precisa se livrar daquele tubarão, a gente precisa fazer alguma coisa para que esse tubarão não nos alcance, para que esse tubarão não nos coma. E é esse momento que cada vez mais a gente tem vivenciado, né? Jogaram alguns tubarões nos nossos aquários, que estavam ali limpinhos, que estávamos protegidos dentro daquela caixinha, passeando e etc. E aí, eis que veio esse bendito desse tubarão, né? Porque se não fosse ele, muitas vezes a gente nem iria perceber o como a gente vai fazendo as coisas repetidamente e sem saber por que nós estamos fazendo aquilo ali repetidamente. Quem disse aquilo? Por que alguém disse aquilo? Em que contexto aquele alguém que disse aquilo estava? Será que o contexto de fulaninho é igual ao meu? Então, todas essas perguntas, aliás, se perguntar é o que é realmente necessário para que a gente se torne um professor ou uma professora mais atenta às coisas que a gente precisa proporcionar para os nossos alunos, né? Eu fiz um roteiro aqui, viu, gente? Se não me perco, eu me esqueço, minhas coleguinhas sabem. Então, depois que tem sido jogado esse tubarão no aquário, é que tem surgido espaço para a diversidade. Então, espaço para uma diversidade bastante diversa. Hoje, as mulheres estão fazendo esportes que antes não faziam. Hoje, homens e mulheres não têm cores. As famílias, elas são distintas, não é mais aquela coisa do pai, mãe e do filho que veste azul, da menina que veste rosa, da inclusão também dos deficientes. Eu tenho uns alunos que estão fazendo um projeto para autistas que está maravilhoso. Então, esse tipo de discussão é que precisa ser trazido. Então, essa diversidade, ela é diversa e ela é real. A gente não pode se esconder disso, a gente não pode se desvencilhar disso, a gente não pode continuar com o pensamento colonial. Quando eu comecei lá no início falando da decolonização do pensamento, que é exatamente a gente sair dessa curva, sair dessa crença de termos que seguir os europeus, os estadunidenses, a gente copia as teorias dele, a gente fala em nome deles, a gente fala por eles, tantas outras coisas que a gente faz com esses teóricos, né, que, na verdade, eles não fazem parte do nosso espaço, eles não fazem parte da nossa realidade. Então, por que a gente tem que seguir? Por que é que tem que ser sempre assim? Quem foi que disse, né, em que momento é que foi dito que existiam homens e mulheres, e que mulheres eram menores, né, no sentido de
de menos mesmo, que eram menores do que os homens. Por que as mulheres não podiam estar na ciência? Por que as mulheres não podiam estar na tecnologia? E isso foi difundido e isso foi repetido diversas vezes, como é a situação de, vocês veem muitas crianças, enquanto são crianças, né, elas recebem de presente, são as bonequinhas, são as cozinhas, eu acho que as meninas digitais já devem ter falado sobre isso durante esse evento. Então, os kits de cozinha, são os kits de panelinha, as meninas aprendem a se virar dentro de casa, as meninas precisam aprender a cuidar da casa, enquanto que os meninos, eles ganham sempre os carrinhos, ganham sempre os joguinhos. Então, os meninos são estimulados a desenvolver a criatividade, os meninos são estimulados a criar, enquanto que as meninas, elas também ainda seguem nesse ritmo. Em muitos casos, ainda se existe isso. Então, eu quero chamar atenção para as minhas coleguinhas mães, futuras mamães, tá? Atentem a isso. Se tiverem que dar uma boneca para suas filhas, por favor, pelo menos dá uma Barbie, né? Porque Barbie mostra que ela pode ser o que ela quiser e tá tudo certo. Então, são essas discussões. É trazer sobre isso, é tentar colocar isso nessas cabeças dessas crianças. E aí, se vocês quiserem estudar mais, saber mais sobre essas diversas situações em que mulheres estão na tecnologia, que as mulheres são capazes de ser empreendedoras, que as mulheres são capazes de ocupar cargos de chefia, de tudo isso, vocês vão encontrar várias coisas na internet. Por isso eu não quis trazer aqui, porque está tudo muito disponível aí na internet, mas a gente precisa entender o que é que se faz com essa informação. Então, para isso, para ilustrar aqui esse momento agora, eu trouxe Mary Shelley e Frankenstein. Trouxe eles dois para poder fugir até um pouquinho dessa, né? Então, Mary Shelley e Frankenstein. Conhecem a história? Conhecem a história? Conhecem a história por trás da história? Joia, Diana. Ótimo, ótimo, né? Então, falar de Frankenstein é um pouquinho complexo, né? Porque todo mundo se preocupa com o filme de terror que é Frankenstein. Mas qual a história que tem ali por trás, né? Exatamente, uma criatura, né? É um monstro, como ele foi designado, que, de repente, deu de cara com as sensações humanas. E ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer porque ele já não dava conta mais dessas situações. Então, Frankenstein é, digamos que, um robô desumanizado, como diria Isaac Asimov. Então, Frankenstein tem todo esse sofrimento, e aí a gente pode fazer discussões na filosofia, na psicologia, nos complexos tantos que tem por aí. A gente pode falar também junto dessa história de Frankenstein. E mais ainda, porque Frankenstein foi uma criatura que foi feita e ninguém pensou nos impactos que essa criatura traria para a sociedade. Mas, além de Frankenstein, existe também por aí por trás a história de Mary Shelley, que foi, podemos dizer, que uma das primeiras mulheres que pôde publicar um livro. Na época de Mary Shelley, as mulheres não publicavam livro. Era ela a escritora, mas todos os livros dela eram dados a autoria ao seu marido. Mas aí que chegou uma situação, né, em que Mary Shelley foi desafiada a criar um conto de terror. E aí ela cria essa história de Frankenstein, que vocês vão ver que ela tem muito mais do que além aquela história de terror que a gente vê. Lá na Netflix tem o filme, né, de Mary Shelley, então vocês podem conhecer também um pouquinho mais sobre essa autora e de como ela quebrou regras, de como ela quebrou parâmetros, paradigmas, tudo isso que diziam que ela não poderia escrever naquela época, né? Ela não poderia ser autora de livros. E o pior, além de não poder ser, ter que dar essa autoria para o marido dela, né? Se esconder atrás das suas obras. Então, eu sugiro que assistam um pouco mais de Mary Shelley. Então, a gente parte aqui, eu sei que o tempo ficou um pouquinho estourado, a gente pensa que é pouca coisa, mas vai acabando que é muita coisa. Então, eu trago aqui de volta aquele mapa do tesouro que eu trouxe lá no início, né, do que é que a gente pode desconstruir
dessas coisas todas que a gente vem ouvindo. Eu falei no início, então, da decolonização do pensamento. O primeiro, para mim, é a condição sine qua non. Você primeiro tem que decolonizar o seu pensamento, ou seja, deixar de seguir as linhas, as repetições, as falas, as teorias que foram trazidas para você e que foram trazidas, pior ainda, né, de um outro país que não é o seu, de uma outra cultura que não é a sua, de uma outra língua que também não é a sua. Então, não dá para mais para a gente ficar seguindo a modinha, então não dá para ficar seguindo e imitando os padrões que não são nossos. E aí, eu vou lá para Buda, ou para Mahatma Gandhi, que ele diz assim, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, além disso, você precisa pensar e agir. É você quem tem que fazer isso. Sinto dizer os professores, mas não existe um guia, né, para essa situação, desde quando você não consiga se enxergar nessa situação. A gente vem para a formação de professores, é necessário sim, para que a gente consiga trazer esse conhecimento epistemológico das nossas disciplinas e, então, conseguir fazer ele concatenar com essas temáticas que a gente vem trazendo. Adriana, infelizmente, mesmo sendo a linguagem matemática diferente, assim como é a linguagem de computação também diferente, a gente não consegue trazer um guia para essas falas, para essas palavras, para esses termos. Não. O que a gente consegue é exatamente inserir esses temas dentro dos nossos conteúdos. Ensinar os nossos conteúdos por meio disso aí. E aí, mesmo eu falando que é necessária uma formação de professores, eu já começo dizendo, né, que seja autodidata, porque isso a gente não consegue aprender em universidade nenhuma, nem em pós-graduação, infelizmente. Mas existem algumas coisinhas que podem ser feitas, né? Então, o currículo da graduação na formação de professores, ele tem que ser pensado nessa vertente, né, exatamente de conversar, discutir sobre isso, né, nos seminários de pesquisa, de orientação, de apresentação, de conhecimento das disciplinas, aqueles professores que sabem um pouco mais, então, trazer isso para as discussões, dá para acontecer sim, e aí, então, continuar tais discussões também lá na pós-graduação, porque muitas vezes só lá na formação de professor se fala um pouquinho, mas quando se segue adiante, esquece. Então, nas discussões da pós-graduação também é preciso. E é preciso sempre humanizar o seu componente curricular. Então, você precisa trazer essa humanização para que, então, você consiga discutir sobre humanos, que até então a gente está falando só de artefatos, a gente está falando apenas de produtos, mas a gente vai ver que é no processo que essas coisas acontecem, então, por isso, vocês precisam aprender a humanizar o componente curricular de vocês, trazendo os conhecimentos epistemológicos, mas também trazendo os conhecimentos humanos. Então, por isso que a gente vai nessa formação de professores. Então, Isaac Asimov, ele me presenteia com essa imagem, que, para além do técnico, há de sempre existir o humano. Então, isso é a capa de um livro, né, Visões de um Robô. Então, a gente consegue ver que o robô está aqui, ele está contemplando alguma coisa, ele está brincando aqui com algumas coisas, então, ele está refletindo, ele está analisando. Isso a gente precisa fazer sempre nas nossas disciplinas. Depois é importante que a gente conheça um pouco do movimento CTS, que trata de ciência, tecnologia e sociedade. Ainda há quem coloque o ambiente. Então, desenvolvimento técnico, isso foi o professor básico que disse, que ele não significa necessariamente desenvolvimento humano entre os cidadãos. A gente precisa, sim, trazer o conhecimento técnico, desenvolver o técnico nos alunos, o científico nos alunos, mas eu também preciso trazer o humano, adequar aquilo às minhas realidades. Então, pensar sempre de que maneira essa tecnologia pode afetar a sociedade em que convivem, que os alunos convivem, que nós convivemos. Os aspectos históricos e filosóficos, eles são realmente necessários para o entendimento da minha disciplina. Se perguntar essas coisas, já é um bom caminho andado. Outra coisa que é necessário para que isso aconteça é estar no corpo da escola. A escola precisa adotar essa cultura. Então, não basta querer, ele tem que vivenciar, sim, no projeto pedagógico da escola, lá onde trata da missão, visão, valores, tem que trazer tudo isso já explícito, já para que os outros professores
todos que entrarem ali na escola, todos que consigam acessar aos materiais da escola, consigam ver bem claro que vai haver uma humanização das ciências técnicas e tecnológicas. Então, tais temas devem ser vivenciados por todos na comunidade. É importante sempre educar pelo exemplo. Não adianta a gente ficar falando, se a gente também não faz. Então, o currículo da escola também, ele precisa ser pensado nisso aí, né? Então, ter uma seleção e adequação dos conteúdos que já vieram no ementa do sistema do governo e etc. Então, a gente precisa tentar adequar isso. A seleção de práticas de ensino que serão adotadas. Por que essa seleção de práticas de ensino? Porque são práticas que priorizam, que oportunizam a criticidade, né? A criatividade. Então, é isso tudo que a gente quer. Que os nossos alunos, eles sejam críticos, além de críticos, que eles também sejam criativos. Então, a gente precisa selecionar as abordagens. Eu já fiz uma revisão da abordagem pedagógica que eu uso. Se não, será que já não está na hora de mudar? Será que já não está na hora de pensar sobre isso? E também é importante observar nos instrumentos e critérios de avaliação. A gente não, porque eu não faço isso, né? Mas tem professores que, quando fazem uma avaliação, os critérios de avaliação, eles são apenas conceituais. E aí, cadê a humanização desse processo? Estou falando sempre em processo, porque a gente vai ver rapidinho aí as questões desse processo. E também é importante as trocas de experiências. Então, na escola, é importante para que nos momentos de AC, de atividade complementar, haja essa troca de experiência, porque, de repente, eu sei mais de uma coisa e, mais de repente, minha outra colega sabe mais de uma coisa. Então, essa troca é que vai enriquecer o nosso baldinho de práticas pedagógicas, né? Que ele tem que estar sempre cheinho. E aí, outra coisa importante também que a gente precisa pensar é no referencial teórico. Não adianta eu ficar escolhendo livros didáticos que não me representam, não adianta eu ficar fazendo leituras de algo que não me representa, porque esse conhecimento que a gente passa para o aluno, ele vai começar a não ter sentido, a não ter significado. Então, a gente pode buscar isso? Pode. Aonde? Na Amazon. Com certeza a gente pode fazer isso lá na Amazon, porque vocês vão conhecer lá, ó, diversos livros. Se você botar lá gênero e raça, aparece um monte de gente que é do nosso top, que fazem as coisas que a gente faz, que discutem as coisas que a gente faz. Olha só quantas páginas tem aqui. Só de gênero e raça, a gente tem em torno de 75 páginas. Então, por que a gente não pode buscar? Vamos buscar sim, não precisa ser apenas os artigos técnicos e acadêmicos que vão nos representar. Tem esses daqui também que vão poder trazer muito mais história para a gente. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, isso aqui eu falo do referencial teórico, é prestar atenção também nas abordagens. Dá para fazer? Dá, mas sempre que a gente puder, que utilize metodologias ativas de aprendizagem, que coloque o aluno ali no centro. Então, nisso, as meninas vão se sentir mais integradas ao assunto. Porque, às vezes, a gente, quando fala, então ele não atinge a todos. E aí, pode ser que não atinja os meninos, pode ser que não atinja aos negros, porque há quem diga que eles tiveram menos oportunidade de conhecimento. Então, a gente tem que proporcionar essas oportunidades, e proporcionar de maneira prática, que eles possam realmente visualizar isso. Então, nesse momento, a gente pode trazer as discussões dos temas afins, né, que a gente já falou um pouco, de negro, de mulher, de LGBT, de gordo, seja lá o que for, de divergente que tenha ali na sua escola, para que a gente consiga desenvolver neles esse pensamento crítico e criativo. A gente nunca pode negar que os alunos perguntem, é importante eles fazerem pergunta. A gente só tem que tentar fazer com que eles façam as perguntas certas. As perguntas certas não, as perguntas adequadas para aquele momento, né? Então, aí também é nesse momento que a gente usa outra abordagem, que é da educação criativa. Então, não apenas copiar o que tá ali no livro, não apenas copiar como eu sei, o que eu mostrei para os alunos, mas deixa eles tentarem criar um pouquinho também, que de vez em quando é necessário, né? Então, aqui a gente já está quase terminando. Eu trouxe ali o mapa
desses tópicos que a gente pode trazer enquanto instituição, né, enquanto aquele aquário em que foi jogado o tubarão, mas eu estou trazendo aqui um outro que pode trazer, e aí eu fui buscar lá no estoicismo, que pode trazer as nossas funções, o que nós precisamos, o que eu preciso fazer enquanto isso. Então, eu vou para aqui, ó. É importante, um desafio muito grande que muitos professores que já estão em atuação, e para aqueles que ainda estão entrando, quando se vê no mundo de tanta coisa, de pensar assim, ó, poxa, eu não dou conta, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Mas é aquela outra máxima que Sêneca também diz que estar ocupado não é fazer algo útil. Então, vamos rever essa questão desse tempo, vamos tentar priorizar. Então, isso aqui são conselhos para nós, enquanto pessoas, os meus conselhos que eu me dou enquanto pessoa, né? Outra coisa importantíssima é não tente controlar os fatores externos. Se preocupe com as suas escolhas. Os fatores externos que a gente sempre vai ter quando tiver que ter essas discussões, é exatamente a academia, o antagonista, tudo aquilo que for contra aquilo que a gente está entendendo enquanto correto. Acredite sempre no feeling de vocês. Se eu acredito que isso é correto, vamos tentar fazer. Então, não controla os ambientes, os fatores externos, e tenta controlar o que você consegue fazer, no que você pode demandar a sua preocupação e a sua. Outra coisa importante, considere que o ponto de vista muda tudo. Alguns de vocês podem ter tido um ponto de vista sobre aquela curta que eu trouxe, outros podem ter tido outra, outros podem ter tido outra, e eu posso ter tido outra. Então, esses pontos de vista de que a coisa se é enxergada, é importante sempre levar em consideração. Outra coisa, assuma responsabilidades. Nós, professores, temos uma mania, né, e eu, às vezes, me incluo nessa, que é de dar ideias, né? A gente chega ali numa reunião e tal, numa discussão de professores, de o que fazer, de como fazer e tal. A gente dá ideias, mas a gente não assume aquela responsabilidade. Não estou dizendo que a gente precise fazer aquela ideia, né? Mas a gente precisa chegar junto, a gente precisa, no trabalho comunitário, assumir as nossas responsabilidades, não ter tanto medo das consequências, ponderar, é claro, mas a gente precisa assumir as responsabilidades. E outro ponto que eu acho extremamente importante é que a realidade é a nossa matéria-prima. Não adianta a gente copiar europeus, americanos, orientais, nada disso, franceses. A gente tem muita teoria pedagógica que vem lá da França, que com certeza é muito diferente. E outro ponto importante é que nós estamos sempre aprendendo. Então, eu aprendi aquilo ali no tempo da graduação, mas hoje, já na pós-graduação, eu já estou aprendendo uma outra coisa de uma maneira diferente, ou até a mesma coisa de uma maneira diferente, com outro ponto de vista, porque a gente já amadureceu, a gente já passou por outras experiências, a gente já fez tudo para poder fazer com que a gente precise aprender sempre um pouco mais. E aqui são os meus conselhos, né? Que para apimentar, seja desobediente. É sempre necessário ser desobediente. Seja aquele tubarão lá, ó, que se joga no aquário para poder movimentar as coisas. Seja você mesmo. Começa a perguntar, começa a questionar por quê, para quê, como. Eu tenho umas colegas aí que só faltam me matar por causa desse como, porque eu estou sempre questionando sobre isso. Outra coisa também é saber dizer, não vai rolar, não dá certo, não adianta coordenador pedagógico vir para mim com uma abordagem tradicional, ou seja lá o que for, que ela trouxe de uma outra situação que não seja a minha realidade. Então, não adianta, velho, aquilo não vai rolar, não dá para ser. Eu só vou fazer simplesmente um trabalho de copista. Sempre um trabalho de copista, e não é isso que a gente quer, não é isso que funciona no que a gente vem buscando, que é essa educação de qualidade. E façam tudo isso, ó, sem medo, porque a gente sempre pode dar um Ctrl+Z, a gente pode sempre desfazer aquilo, a gente pode sempre consertar aquilo, a gente pode sempre aprimorar aquilo. Então, são coisas que a gente muitas vezes não quer se arriscar, né, que é uma outra situação que está lá também naquele videozinho, né, quando o pai do menino, ele se arriscou a fazer alguma coisa diferente e deu certo. Então, sejam da mesma forma.
E um último conselhozinho aqui é que vocês assistam desenhos. Gente, esses desenhos atuais, principalmente os desenhos que têm passado na Cartoon Network, são desenhos extremamente importantes. Eu trouxe aqui alguns, ó. Isso aqui é Steven Universo. Steven Universo, ele é criado por três mulheres essas, que apesar da aparência, elas não são mulheres, nem todas são mulheres, outras não são binárias, elas não têm cores parecidas com as comuns. Aqui há o caso da mulher que foi companheira da mãe de Steven Universo. Então, isso traz muita discussão. Vê aqui também o Fantástico Mundo de Gumball. Gumball é irmão de um peixe, eles não se parecem com nada. Por que a gente precisa ficar definindo padrões para as pessoas e das pessoas? Aqui também na Hora da Aventura, a Hora da Aventura também não tem cor, não tem sexo. Você vai ver uma princesa feminina com a voz de homem, você vai ver a princesa Caroço, que também tem a voz de homem. Então, são todos não binários. E esses carinhas aqui, ó, os irmãos Warner, da Animaniacs, eles são geniais, eles trazem muita coisa, principalmente da história, principalmente conceitos históricos, de como muitas coisas surgiram. Então, é muito interessante assistir isso. Tem aqui Pink e Cérebro, que são umas figuras. O Cérebro está sempre tentando dominar o mundo, mas ele não se planeja, ele não se organiza, ele não pensa nos impactos que aquilo vai acontecer, e por isso muitas vezes não dá certo. Pink, Cérebro que tenta dominar o mundo, né? Mas em Pink, enquanto é tido como bobo, né? Como o idiota da situação, ele faz cada pergunta que nos leva lá para longe da filosofia, para poder entender. Então, ainda faltou o Walt Disney aqui, ainda faltou tantos outros desenhos que eu sugiro que vocês assistam. Mesmo quando a gente já cresceu e acha que não pode assistir desenho, não, eu assisto até hoje desenho, eu brinco até hoje com as animações, e por isso eu acabo sabendo como trazer essas questões para o meu aluno também. Então, para finalizar, o que eu só queria dizer é que tudo isso precisa estar no processo. Não adianta eu apenas aprender, não adianta eu ter os conceitos, não adianta eu saber tudo direitinho, porque é no processo onde as coisas acontecem. Então, descobrir como é que eu faço para oportunizar os aprendizados, que está escrito aqui faltando uma sílaba, né? Então, como é que eu posso oportunizar os aprendizados que eu espero? Então, para isso, a construção desse processo precisa ser inerente a você. A gente não vai conseguir fazer um guia, porque isso é inerente a cada um. Quais são as referências que eu tenho da minha vida? Quais são as coisas que eu trago para a sala de aula? Então, só assim a gente vai conseguir verdadeiramente modificar, planejar essa prática, tanto a prática de ensino, quanto a prática de aprendizagem também, porque nós precisamos aprender sempre. E aí, um toquezinho especial que é muito importante: cuide muito do seu inconsciente. Né? Elabore todas essas suas crenças. Por que eu acredito naquele europeu? Por que eu acredito nessa teoria que não faz parte da minha realidade? Então, elabore, cure todos os seus traumas. Enquanto a gente teve os traumas de não ser aceito porque era mulher, não curamos o trauma de ter acesso por ter sido negra, tudo isso a gente precisa curar na nossa cabeça, porque se a gente não cura esses traumas, a gente não consegue conversar com naturalidade com esses alunos. Então, vai ser uma coisa bem automática, bem mecânica. Então, é por isso que eu digo antes que vocês cuidem dos inconscientes de vocês, porque esses são temas delicados. Sim, são temas delicados, mas a gente precisa discutir, a gente precisa conversar para que ele deixe de ser delicado, para que ele consiga ser um pouco mais naturalizado. Vixe, eu estou no escuro, agora é que eu cheguei. Então, pessoal, já são 17h14, eu acabei me estendendo um pouco mais, mas foi porque vocês não conversaram comigo. Deixa eu só acender a luz aqui rapidinho. Mas foi porque vocês não conversaram comigo. E, então é isso.
como eu disse lá no início, eu não quis trazer uma discussão acadêmica, mas eu quis exatamente trazer a minha experiência enquanto mulher e enquanto professora, para estar lidando exatamente com a disciplina, né, que são disciplinas propedêuticas da ciência da computação. Então, imaginem vocês ensinar lógica de programação sem levar em conta todas essas situações que a gente já falou no início da exclusão das meninas nesses processos, da inclusão das meninas nesses espaços. Então, tem que realmente, essa mudança ela tem que partir de você. Mesmo que você leia tudo, você vai saber como fazer, mas vai emperrar na hora de que vocês realmente precisem fazer isso. Então, por hoje é só, eu agradeço, gostaria muito ainda de ouvir um pouco mais de vocês, de alguns comentários, acho que a gente tem sempre um tempinho para isso. E é isso. Agora o momento é de vocês, fiquem à vontade. O palco também agora é de vocês. Eu coloquei lá no chat, quando você falou sobre essa questão dessa mudança, né? Mas a educação está tão